que números é que conseguem avançar para já nestas primeiras horas da manhã? Sim, ainda são poucos, uma vez que as reuniões só começaram há pouco tempo e em algumas escolas secundárias e a EB23 com secundária não existem, mas pelo que me foi dado perceber, das cerca de 200 reuniões de escolas, muito aqui em Lisboa, Setúbal, em Almada, também em Viseu, não é? Depois mais uma ou outra dispersa, tínhamos cerca de 200 reuniões e realizadas eram 5, o que quer dizer que praticamente neste grupo mais de 97,5% das reuniões não se tinham realizado, mas pronto, ainda como disse, ainda é cedo, mas a tendência é para aumentar. Ainda há agora uma escola que as 2 primeiras reuniões da manhã não se fizeram, entretanto já houve mais 3 que também marcadas, mas que também não tiveram lugar e, portanto, eu penso que, como já esperávamos e tínhamos dito, esta é uma greve que praticamente em todas as escolas do país fará com que não se realize nenhuma reunião, ou seja, a realização de uma reunião é absolutamente excepcional, é uma coisa que é a exceção e não a regra. Espero, mas é isso que queremos, não é tanto fazer uma conta e dizer não houve reuniões de avaliação, o que queremos é que o Ministério da Educação e o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro entendam que a indignação dos professores, que já esteve bem patente na manifestação do passado dia 19 de maio com mais de 50 mil pessoas na rua, e hoje com esta resposta a esta greve, obriga, exige, impõe que o Governo se sente à mesa das negociações e negocie o que é para negociar, o prazo e o modo de recuperar 9 anos, 4 meses e 2 dias e também ter em cima da mesa outros aspectos que o Governo sabe, como a aposentação, como os horários de trabalho ou como os concursos. Mas o Governo fala na questão dos 600 milhões de euros, acusa os sindicatos, vários sindicatos de intransigência e só oferece, digamos assim, 2 anos e 9 meses. Portanto, os sindicatos acusam o Governo de intransigência, o Governo acusa os sindicatos também da mesma coisa. Portanto, temos aqui este braço de ferro que não tem solução à vista. Não é nenhum braço de ferro e eu quero dizer que é exatamente como disse. O Governo oferece, mas isto aqui não é uma questão de oferta ou de não oferta, mas é isso que eles estão a fazer. Oferecemos 2 anos, 9 meses e 18 dias e se os senhores não querem, acabou a conversa e a negociação. O que nós dizemos, e aqui não há nenhuma intransigência da parte dos sindicatos, é que existe um compromisso do Governo assinado em 18 de novembro, existe uma lei do Orçamento do Estado aprovada pela Assembleia da República e uma resolução número 1 de 2015 também aprovada pela Assembleia da República com os votos favoráveis da mesma maioria que aprovou a lei do Orçamento, que diz que aquilo que tem que ser negociado é o prazo e o modo de recuperar, porque o tempo é o tempo que esteve congelado. Portanto, nós aqui não é uma questão de intransigência, não. Quer dizer, nós podemos dizer, pronto, o Governo comprometeu-se, mas vamos esquecer isso. A lei diz que é o tempo a recuperar e só se vai negociar o prazo e o modo, e nós podemos dizer, bem, mas olha, cometemos uma ilegalidade e vamos lá também negociar o tempo. E, portanto, é uma questão de lei, é uma questão de respeito pela Assembleia da República também, respeito por um compromisso e, portanto, aqui da nossa parte, a disponibilidade para negociar o que a lei diz que é negociável, nós temos-la toda. Agora, o que nós não temos é flexibilidade para pôr na mesa das negociações aquilo que já foi negociado, que já está estabelecido e que para nós, professores, é inviolável, que são os dias de trabalho que as pessoas cumpriram. Nós estamos a falar de tempo que os professores trabalharam e que para a generalidade da função pública é contado e que na região autónoma da Madeira já está a ser negociada precisamente esse tempo todo, que é o tempo de trabalho das pessoas. Portanto, aqui não há inflexibilidade, nem há nada disso. Mas do vosso lado, em relação àquela questão que o Governo tem sempre dito, que é que não há dinheiro, não há limite orçamental para esses 9 anos, 4 meses e 2 dias. Exato, 4 meses e 2 dias dos professores. E tem sempre este valor, 600 milhões de euros. A FNE diz que não é assim e a FENPROF vai também no mesmo caminho. Não, nós não vamos por caminho nenhum, nós vamos por caminho das contas rigorosas. O Governo, por exemplo, fala... Mas vocês consideram que essas contas não são rigorosas? Não, essas contas são, e o Governo também sabe que não. Por exemplo, o Governo diz que só este ano, no descongelamento das carreiras dos professores, são necessários 90 milhões de euros. O Sr. Primeiro-Ministro repetiu isso há dias. E sabe, porque o próprio Governo já teve que corrigir esse valor, que não chega a 1/3 do valor que estão a dizer. E sabe que quando falam em 87 milhões de euros para o próximo ano, sabe, porque a conta está feita, que o valor não chegará a 1/4 daquilo que está a dizer. Portanto, sabe que os valores que se tem estado a falar são valores para impressionar a opinião pública, são valores para que pareça que é algo insustentável, mas que não é. Agora, dizer-lhe assim... Então quer dizer que o Governo está a mentir?
quer dizer que o Governo lançou dados que não são verdadeiros, exatamente, até dissemos, com toda a clareza e como as palavras devem ser ditas quando são verdadeiras, são números fraudulentos, os que têm a ver, os que foram divulgados pelo Governo relativamente ao peso do descongelamento. Quanto aos 600 milhões de euros, não sei se são, o Governo ainda não aprovou, eu já vi vários números vindos de fonte oficial do Governo, 514, 600, 635, sabemos que mais de 35% do valor que for, seja qual for, vamos admitir que são 600. Por exemplo, mais de 200 milhões ficam no Estado, porque são impostos e são segurança social, mas independentemente disso, é assim, nós temos consciência que somos 130 e muitos mil professores. As pessoas não têm nenhum salário privilegiado, só para que tenham a ideia, eu acho que é bom que as pessoas saibam isso. Um professor que trabalha há 15 anos, tem, e que normalmente está colocado a 400 ou 500 km de sua casa e da sua família, tem um salário, recebe líquido de 1000 euros. Um professor que trabalha há 20 anos, e que também muitas vezes até estão nas regiões autónomas, porque é onde tem lugar, tem um salário líquido, aquilo que recebem, aquilo que dá para as despesas da casa que tiveram que alugar, das deslocações, etc., de 1200 euros líquidos. Portanto, nós não estamos a falar de nenhum profissionais que têm uns salários extraordinários, como às vezes se dá a impressão que é assim. Agora, estamos a falar de um grupo de 132 mil professores, que são dos grupos profissionais mais qualificados do país e que são dos grupos profissionais também com uma maior responsabilidade social. E, portanto, aquilo que nós não podemos é ser penalizados porque somos muitos e, portanto, tem que haver respeito pela carreira. Mário Nogueira, só mesmo para terminar, se mesmo esta greve não tiver efeito no Governo, para que o Governo avance para outro tipo de soluções, o que é que vocês vão fazer a seguir? A greve há de ter efeito, porque mesmo que a greve não tivesse efeito, o Governo não pode, porque é Governo, entrar num quadro de ilegalidade. E é disso que estamos a falar. Se o Governo recusar, ou melhor, se o Governo quiser negociar o tempo, ou pôr o tempo em cima da mesa, ou referir, ou entender que o tempo de serviço a recuperar não é o tempo todo, o Governo incorre numa ilegalidade e, portanto, não pode fazê-lo. Agora, é assim, se o Governo entender ou achar que, apesar de tudo o que se tem passado, dos sinais que tem visto, não quer contar o tempo de serviço, também já sabe, que os sindicatos já o disseram, que a luta deste ano vai passar para o ano que vem e por isso até já admitimos e anunciámos uma greve no primeiro dia de aulas e durante toda a semana, na primeira semana do mês de outubro, que é onde está o Dia Mundial dos Professores, dia 5 de outubro, também inscrito.